Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, antes de prosseguir com o vídeo, falar sobre a vitória do Brasil, já queria para você aqui descarregar aquele like aqui, né? Dar aquele likezão aqui que é muito importante. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações que é importante para a gente ter um alcance maior e para o canal seguir crescendo, para a gente seguir falando aqui das coisas do futebol de Pelotas. O canal está aqui no fundo, ó, é só você fazer a sua inscrição, ver aqui os vídeos anteriores também. A vitória, a análise da vitória do Brasil contra o Novo Hamburgo, a análise do empate do Pelotas contra o Aimoré, enfim. Passe lá no canal, se inscreva, enfim, e saiba tudo o que está acontecendo no futebol de Pelotas. Bom, a quarta-feira ela começou muito tensa, né, para o torcedor rubro-negro, né? Tudo começou com a história, né, do processo lá e denúncia dos 3 jogadores envolvendo o atraso de salários do Grêmio Esportivo Brasil. Essa denúncia acabou sendo feita pelo Pará, pelo Kleber Alves e também pelo Murilo Rangel, né? E o processo ele acabou entrando em diligência porque o representante dos jogadores, o advogado que estava representando os 3 jogadores, acabou não tendo uma procuração assinada pelos jogadores para representar eles. Então o STJD achou melhor, ou achou mais prudente, transferir esse julgamento para uma outra data. O grande agravante para o Brasil é que o Londrina, mais uma vez o Londrina, hein, entrou como parte interessada nesse processo, já que entende os advogados do Londrina que o Brasil acabou infringindo uma das regras da Confederação Brasileira de Futebol, que é o fair play financeiro, o pagamento dos salários em dia, e aí entende que o clube teria que ser rebaixado e o Londrina voltaria para a Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, até pelo que os advogados do Brasil disseram, que eles não acreditam em uma punição desportiva, que o time seja rebaixado, acreditam mais em uma multa e de repente até um acordo com os jogadores. Aliás, com 2 jogadores o Brasil já fechou um acordo. Com um terceiro é que a situação está um pouco mais complicada, até porque o jogador está pedindo valores irreais pelo tempo de contrato. Mas enfim, aí o Brasil ainda está nessa negociação com os jogadores. Até o Giovanni Alcântara, após a partida, disse que já entrou em negociação, com 2 já houve o acerto, ainda está tentando uma negociação com um terceiro deles, né, para fechar essa questão. Bueno, eu vou fazer um outro vídeo para explicar tudo isso, trazendo as vozes. Vamos ouvir aí o Paulo Schmidt, que é o advogado do Londrina. Vamos tentar ouvir também o advogado do Grêmio Esportivo Brasil para nos explicar. Ele até prometeu atender a imprensa na quinta-feira. Bueno, pessoal, a vitória do Brasil foi uma vitória daquelas que entra para a história, mais uma vez, né? O Brasil conseguiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Chavante agora vai encarar o Brusque. E o rubro-negro coloca aí 1,5 milhão na conta, né? 1.350.000, né? Na conta, para aí dar uma tranquilizada, para dar uma aliviada nas contas, já que a situação ela estava complicada, mas a Copa do Brasil vem conseguindo aí fazer com que o Brasil conquiste esse fôlego financeiro no ano de 2020, que é um ano que pode ser um ano bastante promissor pro Grêmio Esportivo Brasil. Já está fazendo história, está indo para a terceira fase da Copa do Brasil. Mas observando a escalação do Brasil, o torcedor já fez uma cara feia, assim, 3 volantes, mas na realidade não eram bem 3 volantes, né? Era apenas um volante de intensa marcação, que era o Leandro Leite, e outros 2 jogadores que saíam muito, o Heverson e também o Wellington Simeão. Eles estavam participando da construção ofensiva. Para mim, o melhor jogador da partida foi o GG. Eu acho que a bola cai no pé dele, ele sabe o que fazer com ela, ele chama a responsabilidade, é o cara do passe, é o cara da bola parada, é o cara do chute de fora da área. Eu até disse no vídeo da análise do jogo contra o Novo Hamburgo que fazia tempo que o Brasil não tinha gol de fora da área, né? E teve gol de fora da área contra o Novo Hamburgo. Fazia tempo que o Brasil não tinha um jogador que arriscava
de fora da área. Tem que arriscar, tem que chutar pro gol, abrir o espaço, o cara confia na finalização, arrisca pro gol. Tava faltando isso. E a gente vê principalmente dois jogadores que sempre arriscam, o Gabriel Poveda e também o GG. Esses dois jogadores não têm medo de errar. E errar é circunstância do jogo, né? Mas o importante é você finalizar. Se você não finalizar, você não vai ter chance de acertar. Então, finalizando, você tem mais essa chance de acertar o gol. E o GG, para mim, foi o melhor jogador da partida. A equipe rubro-negra, ela entrou com uma postura para analisar primeiro como é que ia se portar o Manaus, porque o Manaus é um time que joga para frente, né? Vai para cima, é um time que joga e que também deixa os seus adversários jogar. Então era natural que os espaços iriam aparecer para o Brasil. E os espaços apareceram. E foi um jogo franco no primeiro tempo, né? As duas equipes foram para o combate, foram para a partida, trocaram golpes, né, dentro do campo, né, com bola rolando. Trocaram golpes também em questão de confusão, né? O primeiro tempo foi cheio de confusão, no segundo tempo a bola rolou um pouco mais, mas o primeiro tempo foi muita confusão, muito cara a cara, tete a tete, empurra daqui, empurra de lá, confusão, enfim, tudo acabou acontecendo nessa partida. Mas o Chavante teve a possibilidade de também jogar com a bola no chão e conseguiu fazer isso, né? Nos primeiros minutos, até pelo nervosismo, até para não saber como é que a equipe adversária iria se postar, o Brasil começou a tentar a ligação direta. Viu que não ia funcionar, porque os dois zagueiros do Manaus eram muito altos, o Brasil então resolveu colocar a bola no chão. E aí o jogo começou a fluir. Wesley Pacheco, aliás, que evolução teve o Wesley Pacheco, né? Wesley Pacheco participando bastante, fazendo parede, girando, driblando, acelerando, enfim, driblando jogadores, fazendo jogada individual, fora da área, então participando bastante do jogo. Teve um lance ali que ele até foi muito generoso, né? Fez o passe para o lado, ele poderia ter queimado para o gol, ter feito o segundo gol do Brasil, que ali praticamente mataria o jogo. Mas o gol do Brasil saiu numa das suas jogadas típicas, né? Não é proibido fazer gol de bola parada, pessoal. Bola parada do jogo. Bola parada do jogo. Vamos parar com essa, o time adversário só joga pela bola parada. Bola parada do jogo. Aí quando o seu time faz gol de bola parada, aí méritos do cara que bateu na bola, nós treinamos isso. Por que outro time também não pode treinar, né? Então o Brasil treina muito bem. E até o Gustavo Papa chamou o GG e disse para ele: é você quem vai bater a falta. E o GG bateu em direção ao gol, que aí complica completamente a vida do goleiro. Qualquer desvio no meio do caminho mata o goleiro. Foi o que aconteceu. O Lázaro subiu, desviou e colocou a bola para o fundo do gol, fazendo o gol do Brasil, o gol inaugural, o gol que deu uma tranquilidade para a equipe Chavante. Logo em seguida houve o pênalti, a expulsão, né, do jogador Derlan, da equipe do Manaus. O Brasil ficou com um a mais e teve a possibilidade do Wellington Simeão fazer o segundo gol, mas ele acabou desperdiçando a penalidade. O goleiro deu uma complicada, né? O goleiro não caiu, e aí o Wellington Simeão acabou se atrapalhando na passada. Ele disse até depois do jogo que foi um erro técnico dele, que ele atrasou a passada, aliás, ele adiantou a passada e aí ele acabou mudando o canto, não bateu no canto de segurança dele e aí acabou desperdiçando a penalidade. Mas o primeiro tempo ainda terminou com o predomínio do Brasil. Já no segundo tempo, o Manaus foi para cima. O Manaus se atirou e o Manaus conseguiu dar muitas dificuldades para o Brasil. E por boa parte do segundo tempo, né, final ali do primeiro tempo e quase até 40 minutos do segundo tempo, o Brasil estava com superioridade numérica e não conseguiu ter essa superioridade numérica dentro de campo, não foi refletida. O Gustavo Papa a todo momento na beira do campo pedia para o time sair, o Cirilo também pedia para o time sair, os jogadores que estavam no banco de reserva, até o Wesley Pacheco, muito irritado, pedia para o time sair, só que o time não saía. E não é aquela circunstância do adversário te empurrar. O adversário está com um a menos. Então, obviamente, vai sempre sobrar um jogador do Brasil. Obrigatoriamente sempre sobra um jogador do Brasil. Então, essa circunstância, se o time do Manaus estivesse com os 11 jogadores, aí sim, aí dava para entender que é o time que
te empurrando para o campo de defesa. Mas não, o time adversário estava com um a menos. Não tinha, é questão lógica, é questão matemática. Não tinha por que o Brasil recuar tanto como recuou e esperou. Claro que não dá para manter uma marcação-pressão, aquela intensidade nos 90 minutos. Isso porque o Brasil teve um jogo desgastante no domingo contra o Novo Hamburgo, assim também como o Manaus, né, teve um jogo de decisão do primeiro turno do Campeonato Amazonense no domingo. Os jogadores tiveram essa viagem, mais de 4.000 quilômetros, mas eles parece que não sentiram o desgaste. O Brasil sentiu o desgaste e aí acabou ficando lá atrás. E o torcedor sofrendo a todo momento e acreditando que o pior poderia acontecer. O Brasil teve algumas oportunidades, teve algumas chances, uma com o Eliel Cruz, teve outra com o GG, uma também com o Poveda, mas o Brasil não conseguiu dar aquela tranquilidade para o torcedor. Aí nos finais o Manaus acabou utilizando aquele expediente que todo time usa, né? Lança a bola lá para dentro da grande área para ver o que vai acontecer, mas o sistema defensivo do Brasil, ele é muito sólido, ele é muito bom, já era bom desde o começo do Campeonato Gaúcho, claro, tomou alguns gols, mas agora está mais consistente. O sistema de marcação também tem ajudado muito, as coberturas também têm ajudado muito. O Revson está muito bem, inclusive na transmissão da Pelotense ele foi eleito o melhor em campo. Eu acabei votando no GG, para mim o GG jogou demais, enfim. Mas o Revson tem uma importância grande, principalmente para esse setor de marcação. É um cara alto, é um cara que também tem um bom posicionamento, tem uma boa saída de bola. Enfim, aos poucos o Brasil vai evoluindo dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que tem do elenco. E aí, aqueles jogadores que começaram como titulares e eram solução para o começo da temporada já vão ficando de lado, até porque os outros jogadores já estão crescendo. Poveda vem crescendo, apesar da expulsão, né? Que bobagem, né, Poveda? Que bobagem, né? Tomou um cartão amarelo por reclamação, fez uma confusão e ficou pendurado o jogo inteiro. Aí depois foi lá no lance que ele tinha que cometer a falta, ou talvez não precisasse cometer a falta, mas ele acabou cometendo a falta, levou cartão amarelo, já tinha, foi expulso. Papa vai ter que ajustar isso, né? Os jogadores cometerem faltas ou fazerem ou terem atitudes intempestivas dentro do campo. Tem o Leandro Leite, deixa o Leandro Leite reclamar, o Leandro Leite faz isso muito bem. O Leandro Leite entra na mente dos árbitros, ele conduz a arbitragem. Ontem ele foi peça fundamental justamente para isso. Ele jogou bem e também é um cara de uma liderança incrível. É um cara que sabe chegar no árbitro, que sabe conversar com o árbitro, e ele fala o tempo inteiro. Dificilmente o Leandro Leite leva cartão amarelo por reclamação. Então, Poveda, quem levou cartão amarelo por reclamação ou por confusão, deixa que o Leandro Leite toma conta disso. Mas é uma vitória que dá moral, é uma vitória que dá um fôlego financeiro, entra uma grana no clube, até porque estava precisando dessa grana, e agora os dois confrontos diante da equipe do Brusque, lá de Santa Catarina. O Brusque que acabou subindo para a Série C do Campeonato Brasileiro, é um bom time. Eu pude acompanhar o jogo contra a equipe do Remo, fez 5-1 no Remo, enfim, é um time interessante, mas claro, dá jogo, e o Brasil sim, tem grandes oportunidades. Imagina só o Brasil chegar numa quarta fase que dá em torno aí de mais de 2 milhões de reais. Aí sim, né? Aí o Brasil vai ter poderio financeiro para reforçar ainda mais o time, né? O Maicon Silva já saiu no bid ontem, já fica aí à disposição para o jogo do domingo. O Poveda foi expulso no jogo contra o Manaus, mas ele retorna ao jogo, ele fica à disposição para o jogo contra o Grêmio, vai cumprir na primeira partida diante da equipe do Brusque. Assim também como o Natan Cachorrão, como o Jarro, como o Christian, esses três atacantes voltam a ficar à disposição para o jogo contra o Internacional no Beira-Rio. E o Brasil vai tendo aí mais poderio ofensivo, vai reforçando bem o seu time para a sequência da temporada 2020. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas acho que deu para fazer uma análise. E o próximo vídeo vai ser a respeito aí dessa situação envolvendo o STJD, Paulo Schmidt, Advogados do Brasil, Londrina, enfim, toda essa situação.
Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar com a galera. Lá no Twitter e também no Instagram tem informações também atualizadas da dupla Brapel, @narradorrodrigo. A todos, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.